Oi pessoal, hoje eu vou dar continuidade à leitura do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do autor Machado de Assis, tá bom? Na última leitura que eu fiz aqui pro canal, eu tinha parado na página 51 do livro, no capítulo 15, chamado Marcela, tá bom? Hoje eu vou tentar ler até a página 100 do livro, vou tentar fazer esse esforço para vocês hoje, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 15, Marcela. Gastei 30 dias para ir do Rocio Grande ao coração de Marcela, não já cavalgando o corcel do cego desejo, mas o asno da paciência, a um tempo manhoso e teimoso, que, em verdade, há dois meios de granjear a vontade das mulheres, o violento, como o touro de Europa, e o insinuativo, como o cisne de Leda e a chuva de ouro de Danae, três inventos do padre Zeus, que por estarem fora da moda, aí ficam trocados no cavalo e no asno. Não direi as traças que urdi, nem as peitas, nem as alternativas de confiança e temor, nem as esperas baldadas, nem nenhuma outra dessas coisas preliminares. Afirmo-lhes que o asno foi digno do corcel, um asno de Sancho, deveras filósofo, que me levou à casa dela no fim do citado período. Apeei-me, bati ele na anca e mandei-o pastar. Primeira comoção da minha juventude, que doce que me foste, Tal devia ser, aliás, na criação bíblica, o efeito do primeiro sol. Imagina tu esse efeito do primeiro sol a bater de chapa na face de um mundo em flor. Pois foi a mesma coisa, leitor amigo. E se alguma vez contaste 18 anos, deves lembrar-te que foi assim mesmo. Teve duas fases na nossa paixão, ou ligação, ou qualquer outro nome, que eu de nomes não curo. Teve a fase consular e a fase imperial. Na primeira, que foi curta, regemos o Xavier, e eu, sem que ele jamais acreditasse dividir comigo o governo de Roma. Mas quando a credulidade não pôde resistir à evidência, o Xavier depôs as insígnias, e eu concentrei todos os poderes na minha mão. Foi a fase cesariana. Era meu o universo. Mas, ai triste, não era de graça. Foi-me preciso coligir dinheiro, multiplicá-lo, inventá-lo. Primeiro explorei as larguezas de meu pai. Ele dava-me tudo o que eu lhe pedia, sem repreensão, sem demora, sem frieza. Dizia a todos que eu era rapaz e que ele o fora também. Mas a tal extremo chegou o abuso que ele restringia um pouco as franquezas, depois mais, depois mais. Então recorri à minha mãe e induzia a desviar alguma coisa que me dava às escondidas. Era pouco, lancei mão de um recurso último, entrei a sacar sobre a herança de meu pai, a assinar obrigações que devia resgatar um dia com usura. Em verdade, dizia-me Marcela, quando eu lhe levava alguma seda, alguma joia, em verdade você quer brigar comigo? Pois isso é coisa que se faça um presente tão caro. E se era joia, dizia isso a contemplá-la entre os dedos, a procurar melhor luz, a ensaiá-la em si, e a rir e a beijar-me com uma reincidência impetuosa e sincera. Mas, protestando, derramava-se-lhe a felicidade dos olhos, e eu sentia-me feliz com vê-la assim. Gostava muito das nossas antigas dobras de ouro, e eu levava-lhe quantas podia obter. Marcela juntava-as todas dentro de uma caixinha de ferro, cuja chave ninguém nunca, jamais soube onde ficava. Escondia-a por medo dos escravos. A casa em que morava, nos cajueiros, era própria. Eram sólidos e bons os móveis, de jacarandá lavrado. E todas as demais alfaias, espelhos, jarras, baixela, uma linda baixela da Índia que lhe doaram um desembargador. Baixela do diabo, deste-me grandes repelões aos nervos. Disse-o muita vez a própria dona, não lhe dissimulava o tédio que me faziam esses e outros despojos dos seus amores de antanho. Ela ouvia-me e ria com uma expressão cândida. Cândida e outra coisa que eu nesse tempo não entendia bem, mas agora relembrando o caso, penso que era um riso misto, como devia ter criatura que nascesse, por exemplo, de uma bruxa de Shakespeare com Serafim de Klopstock. Não sei se me explico. E porque tinha notícia dos meus zelos tardios, parece que gostava de os assolar mais. Assim foi que um dia, como eu lhe não pudesse dar certo colar, que ela vira no joalheiro, retorquiu-me que era um simples gracejo, que o nosso amor não precisava de tão vulgar estímulo. Não lhe perdoo se você fizer de mim essa triste ideia, concluiu ameaçando-me com o dedo. E logo, súbita como um passarinho, espalmou as mãos, cingiu-me com elas o rosto, puxou-me a si e fez um trejeito gracioso, um mongo de criança. Depois, reclinada na marquesa, continuou a falar daquilo com simplicidade e franqueza. Jamais consentiria que lhe comprassem os afetos. Vendera muita vez as aparências, mas a realidade guardava-a para poucos. Duarte, por exemplo, o alferes Duarte, que ela amara deveras, 2 anos antes, só a custo conseguia dar-lhe alguma coisa de valor, como me acontecia a mim. Ela só lhe aceitava com relutância os mimos de escasso preço, como a cruz de ouro que lhe deu uma vez de festas. Esta cruz. Dizia isso metendo a mão no seio e tirando uma cruz fina de ouro presa a uma fita azul e pendurada ao colo. Mas essa cruz, observei eu, não me disseste que era teu pai que... Marcela abanou a cabeça com um ar de lástima. Não percebeste que era mentira? Que eu dizia isso para te não molestar? Vem cá, Chiquito. Não seja assim desconfiado comigo. Amei a outro. Que importa se acabou? Um dia, quando nos separarmos... Não digas isso, bradei eu. Tudo cessa. Um dia. Não pôde acabar. Um soluço estrangulou-lhe a voz. Estendeu as mãos, tomou das minhas, conchegou-me ao seio e sussurrou-me baixo ao ouvido.
Nunca, nunca, meu amor. Eu agradeci-lhe com os olhos úmidos. No dia seguinte, levei-lhe o colar que havia recusado. Para te lembrares de mim, quando nos separarmos, disse eu. Marcela teve primeiro um silêncio indignado, depois fez um gesto magnífico, tentou atirar o colar à rua. Eu retive-lhe o braço, pedi-lhe muito que não me fizesse mal desfeita, que ficasse com a joia. Sorriu e ficou. Entretanto, pagava-me a fartos sacrifícios, espreitava os meus mais recônditos pensamentos. Não havia desejo a que não acudisse com alma, sem esforço, por uma espécie de lei da consciência e necessidade do coração. Nunca o desejo era razoável, mas um capricho puro, uma criancice. Vê-la trajar de certo modo, com tais e tais enfeites, este vestido e não aquele, ir a passeio ou outra coisa assim, e ela cedia a tudo, risonha a paureira. Você é das Arábias, dizia-me, e ia pôr o vestido, a renda, os brincos, como obediência de encantar. Capítulo 16. Uma reflexão imoral. Ocorre-me uma reflexão imoral que é ao mesmo tempo uma correção de estilo. Cuido haver dito no capítulo 14 que Marcela morria de amores pelo Xavier. Não morria, vivia. Viver não é a mesma coisa que morrer. Assim o afirmam todos os joalheiros deste mundo, gente muito vista na gramática. Bons joalheiros que seria do amor se não fossem os vossos distes e fiados. 1/3 ou 1/5 do universal comércio dos corações. Essa é a reflexão imoral que eu pretendia fazer, a qual é ainda mais obscura do que imoral, porque não se entende bem o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que a mais bela testa do mundo não fica menos bela se a cingir um diadema de pedras finas. Nem menos bela, nem menos amada. Marcela, por exemplo, que era bem bonita, Marcela amou-me. Capítulo 17 do Trapézio e outras coisas. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Meu pai, logo que teve a aragem dos 11 contos, sobressaltou-se de veras. Achou que o caso excedia as raias de um capricho juvenil. Desta vez, disse ele, vais para a Europa, vais cursar uma universidade, provavelmente, Coimbra. Quero-te para homem sério, e não para roador e gatuno. E como eu fizesse um gesto de espanto, gatuno sim senhor, não é outra coisa um filho que me faz isto. Sacou da algibeira os meus títulos de dívida, já resgatados por ele, sacudiu-mos na cara. Vês, Peralta, é assim que um moço deve zelar o nome dos seus? Pensas que eu e meus avós ganhamos o dinheiro em casas de jogo ou a vadiar pelas ruas? Pelintra. Desta vez ou tomas juízo ou ficas sem coisa nenhuma. Estava furioso, mas de um furor temperado e curto. Eu ouvi-o calado e nada opus à ordem da viagem, como de outras vezes fizera. Ruminava a ideia de levar Marcela comigo. Fui ter com ela, expus-lhe a crise e fiz-lhe a proposta. Marcela ouviu-me com os olhos no ar, sem responder logo, como insistisse. Disse-me que ficava que não podia ir para a Europa. Por que não? Não posso, disse ela com ar dolente, não posso ir respirar aqueles ares enquanto me lembrar de meu pobre pai morto por Napoleão. Qual deles, o hortelão ou o advogado? Marcela franziu a testa, cantarolou uma seguidilha entre dentes. Depois queixou-se do calor e mandou vir um copo de aluá. Trouxe-lhe a mocama numa salva de prata que fazia parte dos meus 11 contos. Marcela ofereceu-me polidamente o refresco. Minha resposta foi dar com a mão no copo e na salva. Entornou-se-lhe o líquido no regaço. A preta deu um grito. Eu bradei-lhe como se fosse... Eu bradei-lhe, aliás, que se fosse embora. Ficando a sós, derramei todo o desespero de meu coração. Disse-lhe que ela era um monstro, que jamais me tivera amor, que me deixara merecer a tudo, sem ter ao menos a desculpa da sinceridade. Chamei-lhe muitos nomes feios, fazendo muitos gestos descompostos. Marcela deixara-se estar sentada, a estalar as unhas nos dentes, fria como um pedaço de mármore. Tive ímpetos de a estrangular, de a humilhar ao menos, subjugando-a a meus pés. Ia talvez fazê-lo, mas a ação trocou-se noutra. Fui eu que me atirei aos pés dela, contrito e súplice. Beijei-los, recordei aqueles meses da nossa felicidade solitária, repeti-lhe os nomes queridos de outro tempo, sentado no chão, com a cabeça entre os joelhos dela, apertando-lhe muito as mãos. Ofegante, desvairado, pedi-lhe com lágrimas que me não desamparasse. Marcela esteve alguns instantes a olhar para mim, calados ambos, até que brandamente me desviou e com um ar enfastiado. Não me aborreça, disse. Levantou-se, sacudiu o vestido, ainda molhado, e caminhou para a alcova. Não, bradei eu, não há de entrar, não quero. Ia a lançar-lhe as mãos, era tarde, ela entrara e fechara-se. Saí desatinado, gastei 2 mortais horas em vaguear pelos bairros mais excêntricos e desertos, onde fosse difícil dar comigo. Ia mastigando meu desespero, com uma espécie de gula mórbida. Evocava os dias, as horas, os instantes de delírio, e ora me comprazia em crer que eles eram eternos, que tudo aquilo era um pesadelo. Ora, enganando-me a mim mesmo, tentava rejeitá-los de mim como um fardo inútil. Então resolvi embarcar imediatamente para cortar a minha vida em 2 metades, e deleitava-me com a ideia de que Marcela, sabendo de partida, ficaria ralada de saudades e remorsos. Que ela amara-me, a tonta, devia de sentir alguma coisa, uma lembrança qualquer, como de Alferes Duarte. Nisto, o dente do ciúme enterrava-se no meu coração. Toda a natureza bradava que era preciso levar Marcela comigo.
por força, dizia eu, ferindo o ar com uma punhada. Enfim tive uma ideia salvadora. Ah, trapézio dos meus pecados, trapézio das concepções abstrusas. A ideia salvadora trabalhou nele, como a do emplasto, capítulo 2. Era nada menos que fasciná-la muito, deslumbrá-la, arrastá-la. Lembrou-me pedir-lhe por um meio mais concreto do que a súplica. Não medi as consequências, recorri a um derradeiro empréstimo. Fui à Rua dos Ourives, comprei a melhor joia da cidade, 3 diamantes grandes encastoados num pente de marfim. Corri à casa de Marcela. Marcela estava reclinada numa rede, o gesto mole e cansado, uma das pernas pendentes, a ver-se-lhe o pezinho calçado de meia de seda, os cabelos soltos, derramados, o olhar quieto e sonolento. Vem comigo, disse eu. Arranjei recursos. Temos muito dinheiro, terás tudo o que quiseres. Olha, toma. E mostrei-lhe o pente com os diamantes. Marcela teve um leve sobressalto, ergueu metade do corpo e, apoiada no cotovelo, olhou para o pente durante alguns instantes curtos. Depois, retirou os olhos. Tinha-se dominado. Então eu lancei-lhe as mãos aos cabelos, coligi-os, enlacei-os à pressa, improvisei um toucado, sem nenhum alinho, e rematei-o com o pente de diamantes. Recuei, tornei a aproximar-me, corrigi-lhe as madeixas, abaixei-as de um lado, busquei alguma simetria naquela desordem, tudo com uma minuciosidade e um carinho de mãe. Pronto, disse eu. Doido, foi sua primeira resposta. A segunda foi puxar-me para si e pagar meu sacrifício com um beijo, o mais ardente de todos. Depois, tirou o pente, admirou muito a matéria e o lavor, olhando a espaços para mim e abanando a cabeça com um ar de repreensão. Ora, você, dizia, vens comigo? Marcela refletiu um instante. Não gostei da expressão com que passeava os olhos de mim para a parede e da parede para a joia, mas toda a má impressão se desvaneceu quando ela me respondeu resolutamente. Vou. Quando embarcas? Daqui a 2 ou 3 dias. Vou. Agradeci-lhe de joelhos. Tinha achado a minha Marcela dos primeiros dias e disse-lhe. Ela sorriu e foi guardar a joia enquanto eu descia a escada. Capítulo 18. Visão do corredor. No fim da escada, ao fundo do corredor escuro, parei alguns instantes para respirar, apalpar-me, convocar as ideias dispersas, reaver-me, enfim, no centro de tantas sensações profundas e contrárias. Achava-me feliz. Certo é que os diamantes corrompiam-me um pouco a felicidade, mas não é menos certo que uma dama bonita pode muito bem amar os gregos e seus presentes. Depois eu confiava na minha boa Marcela, podia ter defeitos, mas amava-me. Um anjo, murmurei olhando para o teto do corredor. E aí, como um escárnio, vi o olhar de Marcela, aquele olhar que pouco antes me dera uma sombra de desconfiança, o qual chispava de cima de um nariz, que era ao mesmo tempo o nariz de Bakbara e o meu. Pobre namorado das 1001 noites. Vi-te ali mesmo correr atrás da mulher do vizir ao longo da galeria, ela a acenar-te com a posse, e tu a correr, até a alameda comprida, de onde saíste à rua, onde todos os correieiros te apuparam e desancaram. Então pareceu-me que o corredor de Marcela era a alameda, e que a rua era a de Bagdá. Com efeito, olhando para a porta, vi na calçada 3 dos correieiros, um de batina, outro de libré, outra paisana, os quais todos 3 entraram no corredor, tomaram-me pelos braços, meteram-me numa sede, meu pai à direita, meu tio cônego à esquerda, o da libré na boleia, e lá me levaram à casa do intendente de polícia, donde fui transportado a uma galera que devia seguir para Lisboa. Imaginem se resisti, mas toda resistência era inútil. 3 dias depois segui barra fora abatido e mudo. Não chorava sequer, tinha uma ideia fixa, malditas ideias fixas. A dessa ocasião era dar um mergulho no oceano, repetindo o nome de Marcela. Capítulo 19. A bordo. Éramos 11 passageiros, um homem doido acompanhado pela mulher, 2 rapazes que iam a passeio, 4 comerciantes e 2 criados. Meu pai recomendou-me a todos, começando pelo capitão do navio, que, aliás, tinha muito que cuidar de si, porque, além do mais, levava a mulher tísica em último grau. Não sei se o capitão suspeitou alguma coisa do meu fúnebre projeto, ou se meu pai o pôs de sobreaviso. Sei que não me tirava os olhos de cima, chamava-me para toda parte. Quando não podia estar comigo, levava-me para a mulher. A mulher ia quase sempre numa camilha rasa, a tossir muito, e a afiançar que me havia de mostrar os arredores de Lisboa. Não estava magra, estava transparente. Era impossível que não morresse de uma hora para outra. O capitão fingia não crer na morte próxima, talvez por enganar-se a si mesmo. Eu não sabia nem pensava nada. Que me importava, a mim, o destino de uma mulher tísica no meio do oceano? O mundo, para mim, era Marcela. Uma noite, logo no fim de uma semana, achei ensejo propício para morrer. Subi cauteloso, mas encontrei o capitão que, junto à amurada, tinha os olhos fitos no horizonte. Algum temporal? Disse eu. Não, respondeu ele estremecendo. Não admiro o esplendor da noite? Veja, está celestial. O estilo desmentia da pessoa, assaz rude e aparentemente alheia a locuções rebuscadas. Fitei-o. Ele pareceu saborear o meu espanto. No fim de alguns segundos, pegou-me na mão e apontou para a lua, perguntando-me por que não fazia uma ode à noite. Respondi-lhe que não era poeta. O capitão rosnou alguma coisa, deu 2 passos, meteu a mão no bolso, sacou um pedaço de papel muito amarrotado. Depois, à luz de uma lanterna, leu uma ode horaciana sobre a liberdade da vida marítima. Eram versos dele. Que tal? Não me lembro o que lhe disse. Lembro-me que ele me apertou a mão com muita força e muitos agradecimentos.
versos. Logo depois, recitou-me 2 sonetos. Ia recitar-me outro, quando vieram chamar da parte da mulher. Lá vou, disse ele, e recitou-me o 3º soneto, com pausa com amor. Fiquei só, mas a musa do capitão varrera-me do espírito os pensamentos maus. Preferi dormir, que é um modo interino de morrer. No dia seguinte, acordamos debaixo de um temporal que meteu medo a toda a gente, menos ao doido. Esse entrou a dar pulos, a dizer que a filha o mandava buscar uma berlinda. A morte de uma filha fora a causa da loucura. Não, nunca me há de esquecer a figura hedionda do pobre homem no meio do tumulto das gentes e dos uivos do furacão, a cantarolar e a bailar, com os olhos a saltarem-lhe da cara, pálido, cabelo arrepiado e longo. Às vezes parava, erguia ao ar as mãos ossudas, fazia umas cruzes com os dedos, depois um xadrez, depois umas argolas, e ria muito desesperadamente. A mulher não podia já cuidar dele, entregue ao terror da morte, rezava por si mesma a todos os santos do céu. Enfim a tempestade amainou. Confesso que foi uma diversão excelente a tempestade do meu coração. Eu que meditava ir ter com a morte, não ousei fitá-la quando ela veio ter comigo. O capitão perguntou-me se tivera medo, se estivera em risco, se não achara sublime espetáculo. Tudo isso com interesse de amigo. Naturalmente a conversa versou sobre a vida do mar. O capitão perguntou-me se não gostava de idílios piscatórias, aliás. Eu respondi ingenuamente que não sabia o que era. Vai ver, respondeu, e recitou-me um poemazinho, depois outro. Um égloga, e enfim 5 sonetos com os quais rematou nesse dia a confidência literária. No dia seguinte, antes de me recitar nada, explicou-me o capitão que só por motivos graves abraçara a profissão marítima, porque a avó queria que ele fosse padre, e com efeito possuía algumas letras latinas. Não chegou a ser padre, mas não deixou de ser poeta, que era a sua vocação natural. Para prová-lo, recitou-me logo de corpo presente uma centena de versos. Notei um fenômeno. Os ademanes que ele usava eram tais que uma vez me fizeram rir, mas o capitão, quando recitava, de tal sorte olhava para dentro de si mesmo que não viu nem ouviu nada. Os dias passavam e as águas e os versos, e com eles ia também passando a vida da mulher. Estava por pouco. Um dia, logo depois do almoço, disse-me o capitão que ia enferma talvez não chegasse ao fim da semana. Já exclamei. Passou muito mal a noite. Fui vê-la. Achei-a, na verdade, quase moribunda, mas falando ainda de descansar em Lisboa alguns dias antes de ir comigo a Coimbra, porque era seu propósito levar-me à universidade. Deixei-a consternado. Fui achar o marido a olhar para as vagas que vinham morrer no costado do navio e tratei de o consolar. Ele agradeceu-me, relatou-me a história dos seus amores, elogiou a fidelidade e a dedicação da mulher, relembrou os versos que lhe fez e recitou-nos. Nesse ponto vieram buscá-lo da parte dela. Corremos ambos. Era uma crise. Esse e o dia seguinte foram cruéis. O terceiro foi o da morte. Eu fugia. O espetáculo tinha-lhe repugnância. Meia hora depois, encontrei o capitão sentado num molho de cabos com a cabeça nas mãos. Disse-lhe alguma coisa de conforto. Morreu como uma santa, respondeu ele. E para que essas palavras não pudessem ser levadas à conta de fraqueza, ergueu-se logo, sacudiu a cabeça e fitou o horizonte com um gesto longo e profundo. Vamos, continuou, entreguemo-la à cova que nunca mais se abre. Efetivamente, poucas horas depois, era o cadáver lançado ao mar, com as cerimônias do costume. A tristeza murchara todos os rostos. O do viúvo trazia a expressão de um cabeço rijamente lascado pelo raio. Grande silêncio. A vaga abriu o ventre, acolheu o despojo, fechou-se, uma leve ruga, e a galera foi andando. Eu deixei-me estar alguns minutos à popa, com os olhos naquele ponto incerto do mar em que ficava um de nós. Fui dali ter com o capitão para distraí-lo. Obrigado, disse-me ele, compreendendo a intenção. Creia que nunca me esquecerei dos seus bons serviços. Deus é que lhes há de pagar. Pobre Leocádia, tu te lembrarás de nós no céu. Enxugou com a manga uma lágrima importuna. Eu busquei um derivativo na poesia, que era a paixão dele. Falei-lhe dos versos que me lera e ofereci-me para imprimi-los. Os olhos do capitão animaram-se um pouco. Talvez aceite, disse ele, mas não sei. São bem frouxos os versos. Jurei-lhe que não. Pedi que os reunisse e nos desse antes do desembarque. Pobre Leocádia, murmurou sem responder ao pedido. Um cadáver, o mar, o céu, o navio. No dia seguinte veio ler-me um epicédio composto de fresco, em que estavam memoradas as circunstâncias da morte e da sepultura da mulher. Leu-me com a voz comovida de veras, e a mão trêmula. No fim perguntou-me se os versos eram dignos do tesouro que perdera. São, disse eu. Não haverá estro, ponderou ele, no fim de um instante. Mas ninguém me negará sentimento, se não é que o próprio sentimento prejudicou a perfeição. Não me parece. Acho os versos perfeitos. Sim, eu creio que versos de Marujo poeta. Ele levantou os ombros, olhou para o papel e tornou a recitar a composição, mas já então sem tremuras, acentuando as intenções literárias, dando relevo às imagens e melodia aos versos. No fim, confessou-me que era a sua obra mais acabada. Eu disse-lhe que sim. Ele apertou-me muito a mão e predisse-me um grande futuro. Capítulo 20. Bacharelo-me.
Um grande futuro. Enquanto essa palavra me batia no ouvido, devolvia eu os olhos ao longe no horizonte misterioso e vago. Uma ideia expelia outra, a ambição desmontava Marcela. Grande futuro? Talvez naturalista, literato, arqueólogo, banqueiro, político, ou até bispo. Bispo que fosse, uma vez que fosse um cargo, uma preeminência, uma grande reputação, uma posição superior, perdão. A ambição, dado que fosse águia, quebrou nessa ocasião o ovo e desvendou a pupila fulva e penetrante. Adeus, amores? Adeus. Marcela, dias de delírio, joias sem preço, vida sem regime, adeus. Camivou as fadigas e a glória, deixo-vos com as calcinhas da primeira idade. E foi assim que desembarquei em Lisboa e segui para Coimbra. A universidade esperava-me com suas matérias árduas. Estudei-as muito mediocremente, e nem por isso perdi o grau de bacharel. Deram-me com a solenidade do estilo, após os anos da lei, uma bela festa que me encheu de orgulho e de saudades. Principalmente de saudades. Tinha eu conquistado em Coimbra uma grande nomeada de folião. Era um acadêmico estróina, superficial, tumultuário e petulante, dadas as aventuras, fazendo romantismo prático e liberalismo teórico, vivendo na pura fé dos olhos pretos e das constituições escritas. No dia em que a universidade me atestou, em pergaminho, uma ciência que eu estava longe de trazer arraigada no cérebro, confesso que me achei de algum modo logrado, ainda que orgulhoso. Explico-me, o diploma era uma carta de alforria. Se me dava a liberdade, dava-me responsabilidade. Guardei-o, deixei às margens do Mondego e vim por ali fora assaz desconsolado, mas sentindo já uns ímpetos, uma curiosidade, um desejo de acotovelar os outros, de influir, de gozar, de viver, de prolongar a universidade pela vida adiante. Bora continuar a nossa leitura, eu tive que dar uma breve pausa aqui. Capítulo 21, o Almocreve. Vai então, empacou o jumento em que eu vinha montado. Fustiguei-o, ele deu 2 corcovos, depois mais 3, enfim mais um, que me sacudiu fora da cela, com tal desastre que o pé esquerdo me ficou preso no estribo. Tento agarrar-me ao ventre do animal, mas já então espantado, disparou pela estrada fora. Digo mal, tentou disparar e efetivamente deu 2 saltos, mas um almocreve que ali estava acudiu a tempo de ele pegar na rédea e detê-lo, não sem esforço nem perigo. Dominado bruto, desvencilhei-me do estribo e pus-me de pé. Olhe do que vosmecê escapou, disse o almocreve. E era verdade, se o jumento corre por ali fora, contundia-me deveras, e não sei se a morte não estaria no fim do desastre. Cabeça partida, uma congestão, qualquer transtorno cá dentro, lá se me ia a ciência em flor. O almocreve salvara-me talvez a vida, era positivo, eu sentia-o no sangue que me agitava o coração. Bom almocreve, enquanto eu tornava a consciência de mim mesmo, ele cuidava de consertar os arreios do jumento com muito zelo e arte. Resolvi dar-lhe 3 moedas de ouro das 5 que trazia comigo, não porque tal fosse o preço da minha vida, essa era inestimável, mas porque era uma recompensa digna da dedicação com que ele me salvou. Está dito, dou-lhe as 3 moedas. Pronto, disse ele, apresentando-me a rédea da cavalgadura. Daqui a nada, respondi, deixa-me, que ainda não estou em mim, ora qual, pois não é certo que ia morrendo? Se o jumento corre por aí fora, é possível, mas com a ajuda do senhor, viu vosmecê que não aconteceu nada. Fui aos alforjes, tirei o colete velho, em cujo bolso trazia 5 moedas de ouro, e durante esse tempo cogitei se não era excessiva a gratificação, se não bastavam 2 moedas, talvez uma. Com efeito, uma moeda era bastante para lhe dar estremeções de alegria. Examinei-lhe a roupa, era um pobre diabo, que nunca jamais vira uma moeda de ouro, portanto, uma moeda. Tirei-a, via reluzir à luz do sol, não havia o almocreve, porque eu tinha-lhe voltado as costas, mas suspeitou-o talvez, entrou a falar ao jumento de um modo significativo. Dava-lhe conselhos, dizia-lhe que tomasse juízo, que o senhor doutor podia castigá-lo. Um monólogo paternal. Valha-me Deus, até ouvi estalar um beijo, era o almocreve que lhe beijava a testa. Olé, exclamei. Queira vosmecê perdoar, mas o diabo do bicho está a olhar para a gente com tanta graça. Ri-me, hesitei e meti-lhe na mão cruzado em prata. Cavalguei o jumento e segui a trote largo, um pouco vexado, melhor direi, um pouco incerto do efeito da pratinha. Mas a algumas braças de distância olhei para trás, o almocreve fazia-me grandes cortesias, com evidentes mostras de contentamento. Adverti que devia ser assim mesmo, eu pagara-lhe bem, pagara-lhe talvez demais. Meti os dedos no bolso do colete que trazia no corpo, e senti umas moedas de cobre, eram os vinténs que eu deveria ter dado ao almocreve, em lugar do cruzado em prata. Porque, enfim, ele não levou em mira nenhuma recompensa ou virtude, cedeu a um impulso natural, ao temperamento, aos hábitos do ofício. Acresce que as circunstâncias de estar, não mais adiante nem mais atrás, mas justamente no ponto do desastre, parecia constituí-lo simples instrumento da providência. E de um ou de outro modo, o mérito do ato era positivamente nenhum. Fiquei desconsolado com essa reflexão, chamei-me pródigo, lancei o cruzado à conta das minhas dissipações antigas. Tive, por que não direi tudo? Tive remorsos. Capítulo 22, aliás. Volta ao Rio.
Jumento de uma figa, cortaste-me o fio às reflexões. Já agora não digo o que pensei dali até Lisboa, nem o que fiz em Lisboa, na Península e em outros lugares da Europa, da velha Europa, que nesse tempo parecia remoçar. Não direi que assisti às alvoradas do romantismo, que também eu fui fazer poesia efetiva no regaço da Itália. Não direi coisa nenhuma, terei de escrever um diário de viagem, e não umas memórias como estas são, nas quais só entra a substância da vida. Ao cabo de alguns anos de peregrinação, atendi às súplicas de meu pai. Vem, dizia ele na última carta, se não vieres depressa, acharás tua mãe morta. Esta última palavra foi para mim um golpe. Eu amava minha mãe. Tinha ainda diante dos olhos as circunstâncias da última bênção que ela me dera a bordo do navio. Meu triste filho, nunca mais te verei, soluçava a pobre senhora apertando-me ao peito. E essas palavras ressoavam-me agora como uma profecia realizada. Note-se que eu estava em Veneza, ainda recendente aos versos de Lord Byron. Lá estava mergulhado em pleno sonho, revivendo o pretérito, crendo-me na Sereníssima República. É verdade, uma vez aconteceu me perguntar ao locandeiro se o Doge ia passando nesse dia. Passei, aliás, nesse dia. Que Doge, senhor mio? Caí em mim, mas não confessei a ilusão. Disse-lhe que a minha pergunta era um gênero de charada americana. Ele mostrou compreender e acrescentou que gostava muito das charadas americanas. Era o locandeiro? Pois deixei tudo isso. O locandeiro, o Dodge, a ponte dos suspiros, a gôndola, os versos do Lorde, as damas do Rialto. Deixei tudo e disparei como uma bala na direção do Rio de Janeiro. Vim, mas não alonguemos esse capítulo. Às vezes esqueço-me escrever e a pena vai comer no papel com grave prejuízo meu, que sou autor. Capítulos compridos quadram melhor leitores pesadões, e nós não somos um público em fólio, mas em 12. Pouco texto, larga margem, tipo elegante, corte dourado, aliás, e vinhetas. Principalmente vinhetas. Não alonguemos o capítulo. Capítulo 23. Triste, mas curto. Vim, não nego que ao avistar a cidade natal, tive uma sensação nova. Não era efeito da minha pátria política, era o lugar da infância, a rua, a torre, o chafariz da esquina, a mulher de mantilha, o preto do ganho. As coisas e cenas da meninice, buriladas na memória, nada menos que uma renascença. O espírito, como um pássaro, não se lhe deu da corrente dos anos, arrepiou o voo na direção da fonte original e foi beber da água fresca e pura, ainda não mesclada do enxurro da vida. Reparando bem, há aí um lugar comum. Outro lugar comum, tristemente comum. Foi a consternação da família. Meu pai abraçou-me com lágrimas. Tua mãe não pode viver, disse-me. O efeito não era o reumatismo que a matava, era um cancro no estômago. A infeliz padecia de um modo cruel, porque o cancro é indiferente às virtudes do sujeito. Quando roe ao seu ofício. Minha irmã, Sabina, já então casada com o Cotrim, andava a cair de fadiga. Pobre moça, dormia 3 horas por noite, nada mais. O próprio tio João estava abatido e triste. Dona Eusébia e algumas outras senhoras lá estavam também, não menos tristes e não menos dedicadas. Meu filho. A dor suspendeu por um pouco as tenazes. Um sorriso alumiou o rosto da enferma, sobre o qual a morte batia a asa eterna. Era menos um rosto do que uma caveira. A beleza passara como um dia brilhante. Restavam os ossos, que não emagrecem nunca. Mal poderia conhecê-la. Havia 8 ou 9 anos que nós não víamos. Ajoelhado ao pé da cama, com as mãos dela entre as minhas, fiquei mudo e quieto sem ousar falar, porque cada palavra seria um soluço e nós tememos avisá-la do fim. Vão temor. Ela sabia que estava prestes a acabar. Díssimo, aliás. Verificamo-lo na seguinte manhã. Longa foi a agonia, longa e cruel, de uma crueldade minuciosa, fria, repisada, que me encheu de dor e estupefação. Era a primeira vez que eu via morrer alguém. Conheci a morte de Outiva, quando muito tinha-a visto já petrificada no rosto de algum cadáver que acompanhei ao cemitério, ou trazia-lhe a ideia embrulhada nas amplificações de retórica dos professores de coisas antigas. A morte aleivosa de César, a austera de Sócrates, a orgulhosa de Catão. Mas esse duelo do ser e do não ser, a morte em ação, dolorida, contraída, convulsa, sem aparelho político-filosófico, a morte de uma pessoa amada, essa foi a primeira vez que a pude encarar. Não chorei, lembra-me que não chorei durante o espetáculo, tinha os olhos estúpidos, a garganta presa, a consciência boca aberta. Que uma criatura tão dócil, tão meiga, tão santa que nunca jamais fizera verter uma lágrima de desgosto. Mãe carinhosa, esposa imaculada, era força que morresse assim, trateada, mordida pelo dente tenaz de uma doença sem misericórdia? Confesso que tudo aquilo me pareceu obscuro, incongruente e insano. Triste capítulo, passemos a outro mais alegre. Capítulo 24, curto, mas alegre. Fiquei prostrado, e contudo era eu, nesse tempo, um fiel compêndio de tribalidade de tribalidade e presunção. Jamais o problema da vida e da morte me oprimirá o cérebro. Nunca até esse dia me debruçara sobre o abismo do inexplicável. Faltava-me o essencial, que é o estímulo, a vertigem.
Para lhes dizer a verdade toda, eu refleti as opiniões de um cabeleireiro, que achei em Modena, e que se distinguia por não as ter absolutamente. Era a flor dos cabeleireiros. Por mais demorada que fosse a operação do toucado, não enfadava nunca. Ele intercalava as penteadelas com muitos motes e pulhas, cheios de um pico, de um sabor. Não tinha outra filosofia, nem eu. Não digo que a universidade me não tivesse ensinado alguma, mas eu decorei-lhe só as formas, o vocabulário, o esqueleto. Tratei-a como tratei o latim, embolsei 3 versos de Virgílio, 2 de Horácio, 1 dúzia de locuções morais e políticas para as despesas da conversação. Tratei-os como tratei a história e a jurisprudência. Colhi de todas as coisas a fraseologia, a casca, a ornamentação. Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe expõe e realça a minha mediocridade. Advita que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. Na vida, o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a luta das cobiças obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgões e os remendos, e não estender ao mundo as revelações que faz a consciência. E o melhor da obrigação é quando há a força de embaçar os outros, embaça-se um homem a si mesmo, porque em um tal caso poupa-se o vexame, que é uma sensação penosa, e a hipocrisia, que é um vício hediondo. Mas na morte, que diferença, que desabafo, que liberdade! Como a gente pode sacudir fora a capa, deitar ao fosso as lantejoulas, despregar-se, despintar-se, desafeitar-se, confessar lisamente o que foi e o que deixou de ser, porque em suma já não há vizinhos, nem amigos, nem inimigos, nem conhecidos, nem estranhos, não há plateia. O olhar da opinião, esse olhar agudo e judicial, perde a virtude logo que pisamos o território da morte. Não digo que ele se não estenda para cá e nos não examine e julgue, mas a nós é que não se nos dá do exame nem do julgamento. Senhores vivos, não há nada tão incomensurável como o desdém dos finados. Capítulo 25, na Tijuca. Ui, lá me ia a pena a escorregar para o enfático. Sejamos simples como era simples a vida que levei na Tijuca durante as primeiras semanas depois da morte da minha mãe. No 7º dia, acabada a missa fúnebre, travei de uma espingarda alguns livros, roupas, charutos, um moleque, o Prudêncio, do capítulo 11, e fui meter-me numa velha casa de nossa propriedade. Meu pai forcejou por me torcer a resolução, mas eu é que não podia nem queria obedecer-lhe. Sabina desejava que eu fosse morar com ele algum tempo. Com ela, aliás, algum tempo. Puta merda. 2 semanas ao menos. Meu cunhado esteve a ponto de me levar à fina força. Era um bom rapaz, esse Cotrim. Passara de estroina e circunspecto. Agora comerciava em gêneros de estiva, labutava de manhã até a noite com ardor, com perseverança. De noite, sentado à janela, a encaracolar as suíças, não pensava em outra coisa. Amava a mulher e um filho, que então tinha e que lhe morreu alguns anos depois. Diziam que era avaro. Renunciei tudo, tinha um espírito atônito. Creio que por então é que começou a desabotoar em mim a hipocondria, essa flor amarela, solitária e mórbida, de um cheiro inebriante e sutil. Que bom que é estar triste e não dizer coisa nenhuma. Quando essa palavra de Shakespeare me chamou a atenção, confesso que senti em mim um eco delicioso. Lembro-me que estava sentado debaixo de um tamarineiro, com o livro do poeta aberto nas mãos e o espírito ainda mais cabisbaixo do que a figura, ou jururu, como dizemos das galinhas tristes. Apertava ao peito a minha dor taciturna, com uma sensação única, uma coisa que poderia chamar volúpia do aborrecimento. Volúpia do aborrecimento, decora esta expressão, leitor, guarda-a, examina-a. E se não chegares a entendê-la, podes concluir que ignoras uma das sensações mais sutis deste mundo e daquele tempo. Às vezes, caçava, outras dormia, outras lia muito, outras enfim não fazia nada, deixava-me atuar de ideia em ideia, de imaginação em imaginação, como uma borboleta vadia ou faminta. As horas iam pingando uma a uma, o sol caía, as sombras da noite velavam a montanha e a cidade. Ninguém me visitava, recomendei expressamente que me deixassem só. 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana inteira passada assim, sem dizer palavra, era bastante para sacudir-me da Tijuca fora e restituir-me ao bulício. Com efeito, ao cabo de 7 dias, estava farto da solidão, a dor aplacara, o espírito já se não contentava com o uso da espingarda e dos livros, nem com a vista do alvoredo do céu. Reagia à mocidade. Era preciso viver. Meti no baú o problema da vida e da morte, os hipocondríacos do poeta, as camisas, as meditações, as gravatas, e ia fechá-lo quando o moleque Prudêncio me disse que uma pessoa do meu conhecimento se mudara na véspera para uma casa roxa, situada a 200 passos da nossa. Quem? Nhonhô talvez não se lembre mais de Dona Eusébia. Lembra-me, é ela? Ela e a filha. Vieram ontem de manhã. Ocorreu-me logo o episódio de 1814 e senti-me vexado, mas adverti que os acontecimentos tinham me dado razão. Na verdade, foi impossível evitar as relações íntimas do Vilaça com a irmã do sargento Mor. Antes mesmo do meu embarque, já se bloqueava misteriosamente no nascimento de uma menina. Meu tio João mandou-me dizer depois que Vilaça, ao morrer, deixara um bom legado à Dona Eusébia, coisa que deu muito o que falar em todo o bairro.
O próprio tio João, guloso de escândalos, não tratou de outro assunto na carta, aliás de muitas folhas. Tinham-me dado razão aos acontecimentos, ainda porém que não me dessem. 1814 ela ia longe e com ele a travessura e o vilaça e o beijo da moita. Finalmente nenhumas relações estreitas existiam entre mim e ela. Fiz comigo essa reflexão e acabei de fechar o baú. Ioiô não vai visitar a dona Eusébia? Perguntou-me o Prudêncio. Foi ela quem vestiu o corpo da minha defunta senhora? Lembrei-me que a vira, entre outras senhoras, por ocasião da morte do enterro. Ignorava, porém, que ela houvesse prestado à minha mãe esse derradeiro obséquio. A ponderação do moleque era razoável. Eu devia-lhe uma visita, determinei fazê-la imediatamente e descer. Capítulo 26, o autor hesita. Súbito ouço uma voz. Olá, meu rapaz, isto não é vida. Era meu pai, que chegava com 2 propostas na algibeira. Sentei-me no baú e recebi-o sem alvoroço. Ele esteve alguns instantes de pé a olhar para mim. Depois estendeu-me a mão com um gesto comovido. Meu filho, conforma-te com a vontade de Deus. Já me conformei, foi a minha resposta. E beijei-lhe a mão. Não tinha almoçado, almoçamos juntos. Nenhum de nós aludiu ao triste motivo da minha reclusão. Uma só vez falamos nisso de passagem quando meu pai fez recair a conversa na regência. Foi então que aludiu à carta de pêsames que um dos regentes lhe mandara. Trazia a carta consigo, já bastante amarrotada, talvez por havê-la lida a outras pessoas. Creio haver dito que era um dos regentes. Leu-ma 2 vezes. Já lhe fui agradecer este sinal de consideração, concluiu meu pai. E acho que deves ir também. Eu? Tu. É um homem notável. Faz hoje as vezes de imperador. Demais? Trago comigo uma ideia, um projeto. Ou, sim, digo de tudo. Trago 2 projetos, um lugar de deputado e um casamento. Meu pai disse isso com uma pausa. E não no mesmo tom, mas dando às palavras um jeito e disposição cujo fim era cavá-las mais profundamente no meu espírito. A proposta, porém, desdizia tanto das minhas sensações últimas que eu cheguei a não entendê-la bem. Meu pai não fraqueou e repetiu-a. Encareceu o lugar e a noiva. Aceitas? Não entendo de política, disse eu depois de um instante. Quanto à noiva, deixe-me viver como um urso que sou. Mas os ursos casam-se, replicou ele. Pois traga-me uma ursa, olhe, a ursa maior. Riu-se meu pai e depois de rir tornou a falar sério. Era-me necessária a carreira política, dizia ele, por 20 e tantas razões que deduziu com singular volubilidade, ilustrando-as com exemplos de pessoas do nosso conhecimento. Quanto à noiva, bastava que eu a visse. Se a visse, iria logo pedi-la ao pai, logo sem demora de um dia. Experimentou assim a fascinação, depois a persuasão, depois a intimação. Eu não dava resposta. Afiava a ponta de um palito ou fazia bolas de miolo de pão, a sorrir ou a refletir. E para tudo dizer, nem dócil nem rebelde a proposta. Sentia-me aturdido. Uma parte de mim mesmo dizia que sim, que uma esposa formosa, uma posição política eram bens dignos de apreço. Outra dizia que não, e a morte de minha mãe me aprecia como um exemplo da fragilidade das coisas, das afeições da família. Não vou daqui sem uma resposta definitiva, disse meu pai. Definitiva, repetiu batendo as sílabas com o dedo. Bebeu o último gole de café, repoltreou-se e entrou a falar de tudo do Senado, da Câmara, da Regência, da Restauração, do Evaristo, de um coche que pretendia comprar, da nossa casa de mata-cavalos. Eu deixava-me estar ao canto da mesa, a escrever desvairadamente num pedaço de papel com uma ponta de lápis. Traçava uma palavra, uma frase, um verso, um nariz, um triângulo e repetia-os muitas vezes sem ordem ao acaso assim. A arma virunque cano. A arma virunque cano. A arma virunque cano. A arma virunque cano, virunque. Maquinalmente tudo isso, e não obstante havia certa lógica. Certa dedução, por exemplo, foi o virunque, que me fez chegar ao nome do próprio poeta por causa da primeira sílaba. Ia a escrever virunque e saía-me Virgílio. Então continuei. Virgílio. Virgílio. Meu pai, um pouco despeitado com aquela indiferença, ergueu-se e veio a mim. Lançou os olhos ao papel. Virgílio! Exclamou. És tu, meu rapaz. A tua noiva chama-se justamente Virgília. Capítulo 27. Virgília? Virgília? Mas então era a mesma senhora que alguns anos depois... A mesma era justamente a senhora que em 1869 devia assistir aos meus últimos dias e que antes, muitos antes, teve larga parte nas minhas mais íntimas sensações. Naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça e com certeza a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isso não é romance, em que o autor sobredoura, a realidade fecha os olhos a sardas e espinhas. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Era isto Virgília, e era muito clara, faceira, ignorante, pueril, cheia de uns ímpetos misteriosos, muita preguiça e alguma devoção. Devoção, talvez medo, creio que medo. Aí tem um leitor, em poucas linhas, o retrato físico e moral da pessoa que devia influir mais tarde na minha vida. Era aquilo com 16 anos. Tu que me lês?
Tu que me lês, se ainda fores viva, quando essas páginas vierem à luz, tu que me lês, Virgília amada, não reparas na diferença entre a linguagem de hoje e a que primeiro empreguei quando te vi? Creio que era tão sincero, então, como agora a morte não me tornou rabugento nem injusto. Mas, dirás tu, como é que podes assim discernir a verdade daquele tempo e exprimi-la depois de tantos anos? Ah, indiscreta, ah, ignorantona, mas é isso mesmo que nos faz senhores da terra, é esse poder de restaurar o passado para tocar a instabilidade das nossas impressões e a vaidade dos nossos afetos. Deixa ela dizer, Pascal, que o homem é um caniço pensante. Não, é uma errata pensante, isso sim. Cada estação da vida é uma edição que corrige a anterior, e que será corrigida também até a edição definitiva que o editor dá de graça aos vermes. Capítulo 28. Contanto que... Virgília? Interrompi eu. Sim, senhor, é o nome da noiva. Um anjo meu pateta, um anjo sem asas. Imagina uma moça assim, desta altura, viva como um azougue e uns olhos... Filha do Dutra. Que Dutra? Conselheiro Dutra, não conheces? Uma influência política? Vamos lá, aceitas? Não respondi logo. Fitei por alguns segundos a ponta do botim. Declarei depois que estava disposto a examinar as duas coisas, a candidatura e o casamento, contanto que não fique obrigado a aceitar as duas. Creio que posso ser separadamente homem casado ou homem público. Todo homem público deve ser casado, interrompeu sentenciosamente meu pai. Mas seja como queres, estou por tudo, fico certo de que a vista fará fé. Demais, a noiva e o parlamento são a mesma coisa, isto é, não saberás depois. Vá, aceita a dilação, contanto que, interrompi eu, imitando-lhe a voz. Ah, brejeiro, contanto que não te deixe ficar aí inútil, obscuro e triste. Não gastei dinheiro, cuidados, empenhos para te não ver brilhar, como deves. E te convém, e a todos nós. É preciso continuar o nosso nome, continuá-lo e ilustrá-lo ainda mais. Olha, estou com 60 anos, mas se fosse necessário começar a vida nova, começava sem hesitar um só minuto. Teme a obscuridade. Brás, foge do que é ínfimo. Olhe que os homens valem por diferentes modos e que o mais seguro de todos é valer pela opinião dos outros homens. Não estragues as vantagens da tua posição, os teus meios. E foi por diante o mágico, agitar diante de mim um chocalho, como me fazia um em pequeno para eu andar depressa, e a flor da hipocondria recolheu-se ao botão para deixar a outra flor menos amarela e nada mórbida. O amor da nomeada, o emplasto Brás Cubas. Capítulo 29. A visita. Vencera meu pai. Dispus-me a aceitar o diploma e o casamento. Vigília e a Câmara dos Deputados. As duas Vigílias, disse ele num assomo de ternura política. Aceitei-os. Meu pai deu-me 2 fortes abraços. Era o seu próprio sangue que ele, enfim, reconhecia. Desces comigo? Desço amanhã. Vou fazer primeiramente uma visita a Dona Eusébia. Meu pai torceu o nariz, mas não disse nada. Despediu-se e desceu. Eu, na tarde desse mesmo dia, fui visitar a Dona Eusébia. Achei-a a repreender um preto jardineiro, mas deixou tudo para vir falar-me com alvoroço, um prazer tão sincero que me desacanhou logo. Creio que chegou a cingir-me com seu par de braços robustos. Fez-me sentar ao pé de si na varanda entre muitas exclamações de contentamento. Ora, o Brasinho, um homem, quem diria há anos, um homem zarrão e bonito. Qual? Você não se lembra de mim? Disse-lhe que sim, que não era possível esquecer uma amiga familiar da nossa casa, tão familiar da nossa casa. Dona Eusébia começou a falar da minha mãe com muitas saudades, com tantas saudades que me cativou logo, posto me entristecesse. Ela percebeu nos meus olhos e torceu a rédea com conversação. Pediu-me que lhe contasse a viagem, os estudos, os namoros. Sim, os namoros também. Confessou-me que era uma velha patusca. Nisso recordei-me do episódio de 1814. Ela, o vilaça, a moita, o beijo, o meu grito. E estando a recordá-lo, ouço um ranger de porta, um farfalhar de saias e esta palavra. Mamãe, mamãe. Capítulo 30. A flor da moita. A voz e as saias pertenciam a uma mocinha morena que se deteve à porta alguns instantes ao ver gente estranha. Silêncio curto e constrangido, Dona Eusébia quebrou, enfim, com resolução e franqueza. Vem cá, Eugênia, disse ela. Cumprimento o doutor Brás Cubas, filho do senhor Cubas, veio da Europa. E voltando-se para mim, minha filha Eugênia. Eugênia, a flor da moita, mal respondeu ao gesto de cortesia que lhe fiz. Olhou-me admirada e acanhada e lentamente se aproximou da cadeira da mãe. A mãe arranjou-lhe uma das tranças do cabelo, cuja ponta se desmanchara. Ah, travessa, dizia. Não imagina, doutor, o que isto é. E beijou-a com tão expansiva ternura que me comoveu um pouco. Lembrou-me da minha mãe. E direi tudo, tive uma cócega de ser pai. Travessa, disse eu, pois já não está em idade própria, ao que parece. Quantos lhe dá? 17. Menos 1, 16. Pois então, é uma moça. Não pôde Eugênio encobrir a satisfação que sentia com esta minha palavra, mas emendou-se logo e ficou como dantes, ereta, fria e muda. Em verdade, parecia ainda mais mulher do que era. Seria criança nos seus folgares de moça, mas assim quieta e impassível tinha a compostura da mulher casada. Talvez essa circunstância lhe diminuía um pouco da graça virginal. Depressa nos familiarizamos. A mãe fazia-lhe grandes elogios, eu escutava-os de boa sombra, e ela sorria com os olhos fúlgidos, como se lá dentro do cérebro lhe estivesse a voar uma borboletinha de asas de ouro e olhos de diamante.
Digo lá dentro porque lá fora o que o voaçou foi uma borboleta preta que subitamente penetrou na varanda e começou a bater as asas em derredor de Dona Eusébia. Dona Eusébia deu um grito, levantou-se, praguejou umas palavras soltas. Te esconjuro! Sai, diabo! Virgem Nossa Senhora! Não tenha medo, disse eu, e tirando o lençol, expeli a borboleta. Dona Eusébia sentou-se outra vez, ofegante, um pouco envergonhada. A filha, pode ser que pálida de medo, dissimulava a impressão com muita força de vontade. Apertei-lhes a mão e saí, a rir comigo da superstição das duas mulheres, um rir filosófico. Desinteressado, superior. De tarde vi passar a cavalo a filha de Dona Eusébia, seguida de um pajem. Fez-me um cumprimento com a ponta do chicote. Confesso que me lisonjeei com a ideia de que, alguns passos adiante, ela voltaria a cabeça para trás, mas não voltou. Capítulo 31. A borboleta preta. No dia seguinte, como eu estivesse a preparar-me para descer, entrou no meu quarto uma borboleta tão negra como a outra e muito maior do que ela. Lembrou-me o caso da véspera e ri-me. Entrei logo a pensar na filha de Dona Eusébia, no susto que tivera e na dignidade que, apesar dele, soube conservar. A borboleta, depois de esvoaçar muito em torno de mim, pousou-me na testa. Sacudia, ela foi pousar na vidraça. E porque eu a sacudisse de novo, saiu dali e veio para em cima de um velho retrato do meu pai. Era negra como a noite. O gesto brando com que, uma vez posta, começou a mover as asas, tinha um certo ar escarninho que me aborreceu muito. Dei de ombro, saí do quarto, mas tornando lá, minutos depois, e achando-a ainda no mesmo lugar, senti um repelão dos nervos, lancei mão de uma toalha, bati-lhe e ela caiu. Não caiu morta, ainda torci o corpo e movi as farpinhas da cabeça. Apiedei-me, tomei-a na palma da mão e fui depô-la no peitoril da janela. Era tarde, a infeliz expirou dentro de alguns segundos. Fiquei um pouco aborrecido, incomodado. Também porque diabo não era ela azul, disse comigo. E essa reflexão, uma das mais profundas que se tem feito desde a invenção das borboletas, me consolou do malefício e me reconciliou comigo mesmo. Deixei-me estar a contemplar o cadáver com alguma simpatia, confesso. Imaginei que ela saíra do mato, almoçada e feliz. A manhã era linda, veio por ali fora, modesta e negra, espairecendo as suas borboletices sob a vasta cúpula de um céu azul, que é sempre azul para todas as asas. Passa pela minha janela, entra e dá comigo. Suponho que nunca teria visto um homem. Não sabia, portanto, o que era o homem. Descreveu infinitas voltas em torno do meu corpo e viu que me movia, que tinha olhos, braços, pernas, um ar divino, uma estatura colossal. Então disse consigo, este é provavelmente o inventor das borboletas. A ideia subjugou-a, aterrou-a, mas o medo, que é também sugestivo, insinuou-lhe que o melhor modo de agradar ao seu criador era beijá-lo na testa e beijou-me na testa. Quando enxotada por mim, foi pousar na vidraça, viu dali o retrato de meu pai, e não é impossível que descobrisse meia verdade a saber que estava ali o pai do inventor das borboletas e voou a pedir-lhe misericórdia. Pois um golpe de toalha rematou a aventura. Não lhe valeu a imensidade azul, nem a alegria das flores, nem a pompa das folhas verdes contra uma toalha de rosto, 2 palmos de linho cru. Vejo como é bom ser superior às borboletas, porque é justo dizê-lo. Se ela fosse azul ou cor de laranja, não teria mais segura a vida. Não era impossível que eu a atravessasse com um alfinete para recreio dos olhos. Não era. Esta última ideia restituiu-me a consolação. Uni o dedo grande ao polegar, despedi um piparote e o cadáver caiu no jardim. Era tempo. Aí vinham já as próvidas formigas. Não, volto à primeira ideia. Creio que para ela era melhor ter nascido azul. Capítulo 32. Coxa de nascença. Fui dali acabar os preparativos da viagem. Já agora não me demoro mais. Desço imediatamente. Desço, ainda que algum leitor circunspecto me detenha para perguntar se o capítulo passado é apenas uma sensaboria ou se chega à empolhação. Ai, não contava com Dona Eusébia. Estava pronto quando me entrou por casa. Vinha convidar-me para transferir a descida e ir lá jantar nesse dia. Cheguei a recusar, mas instou tanto, que não pude deixar de aceitar. Demais era-lhe devida aquela compensação. Fui. Eugênia desataviou-se, aliás, nesse dia por minha causa. Creio que foi por minha causa, se é que não andava muita vez assim. Nem as bichas de ouro que trazia na véspera lhe pendiam agora das orelhas. 2 orelhas finamente recortadas numa cabeça de ninfa. Um simples vestido branco de caça, sem enfeites, tendo ao colo, em vez de broche, um botão de medra e pérola, e outro botão nos punhos fechando as mangas e nem sombra de pulseira. Era isso no corpo, não era outra coisa no espírito. Ideias claras, maneiras, chãs... certa graça natural, um ar de senhora, e não sei se alguma outra coisa, sim a boca, exatamente a boca da mãe, a qual me lembrava o episódio de 1814, e então dava-me ímpetos de glosar o mesmo mote à filha. Agora eu vou mostrar-lhe a chácara, disse a mãe, logo que esgotamos o último gole de café. Saímos da varanda dali à chácara, e foi então que notei uma circunstância. Eugênia cocheava um pouco, tão pouco que eu cheguei a perguntar-lhe se machucara o pé. A mãe calou-se, a filha respondeu sem titubear. Não, senhor, sou coxa de nascença. Mandei-me a todos os diabos, chamei-me desastrado, grosseirão. Com efeito, a simples possibilidade de ser coxa era bastante para lhe não perguntar nada. Então lembrou-me que da primeira vez que a vi, na véspera, a moça chegara-se lentamente à cadeira da mãe, e que naquele dia já a achei à mesa de jantar. Talvez fosse para encobrir o defeito, mas por que razão confessava agora? Olhei para ela e reparei que ia triste.
Tratei de apagar os vestígios de meu desazo. Não me foi difícil, porque a mãe era, segundo confessaram, uma velha patusca e prontamente travou de conversar comigo. Vimos toda a chácara, árvores, flores, tanque de patos, tanque de lavar, uma infinidade de coisas que ela ia me mostrando e comentando, ao passo que eu, de soslaio, perscrutava os olhos de Eugênia. Falava que o olhar de Eugênia não era coxo, mas direito, perfeitamente são. Vinha de uns olhos pretos e tranquilos. Creio que 2 ou 3 vezes baixaram estes, um pouco turvados, mas 2 ou 3 vezes somente, em geral, fitavam-me com franqueza, sem temeridade, nem biocos. Capítulo 33. Bem-aventurados os que não descem. O pior é que era coxa. Uns olhos tão lúcidos, uma boca tão fresca, uma compostura tão senhoril e coxa. Esse contraste faria suspeitar que a natureza é às vezes um imenso escárnio. Por que bonita se coxa? Por que coxa se bonita? Tal era a pergunta que eu vinha fazendo a mim mesmo ao voltar para casa de noite sem atinar com a solução do enigma. O melhor que há quando se não resolve um enigma é sacudi-lo pela janela fora. Foi o que eu fiz. Lancei mão de uma toalha e enxotei essa outra borboleta preta que me adejava no cérebro. Fiquei aliviado e fui dormir. Mas o sonho é que uma fresta do espírito deixou novamente entrar o bichinho, e aí fiquei eu a noite toda a cavar o mistério sem explicá-lo. Amanheceu chovendo, transferi a descida, mas no outro dia a manhã era límpida e azul, e apesar disso deixei-me ficar não menos que no 3º dia, e no 4º até o fim da semana. Manhãs bonitas, frescas, convidativas, lá embaixo a família chamar-me, e a noiva e o parlamento, e eu sem acudir a coisa nenhuma, enlevado ao pé da minha Vênus manca. Enlevado é uma maneira de realçar o estilo. Não havia enlevo, mas gosto de uma certa satisfação física e moral. Queria-lhe a verdade, ao pé dessa criatura tão singela, filha espúria e coxa, feita de amor e desprezo, ao pé dela sentia-me bem, e ela creio que ainda se sentia melhor ao pé de mim. E isto na Tijuca, uma simples égloga. Dona Eusébia vigiava-nos, mas pouco. Temperava a necessidade com a conveniência. A filha, nessa primeira explosão da natureza, entregava-me a alma em flor. O senhor desce amanhã? Disse-me ela no sábado. Pretendo. Não desça? Não desci. E acrescentei um versículo ao Evangelho. Bem-aventurados os que não descem, porque deles é o primeiro beijo das moças. Com efeito, foi no domingo esse primeiro beijo de Eugênia. O primeiro que nenhum outro varão jamais lhe tomara, e não furtado ou arrebatado, mas candidamente entregue como devedor honesto paga uma dívida. Pobre Eugênia, se tu soubesses que ideias me vagam pela mente, fora naquela ocasião. Tu trêmula de comoção com os braços nos meus ombros, a contemplar em mim o teu bem-vindo esposo, e eu com os olhos de 1814 na moita no Vilaça, e a suspeitar que não podias mentir ao teu sangue, à tua origem. Dona Eusébia entrou, inesperadamente, mas não tão súbita, que nos apanhasse ao pé um do outro. Eu fui até a janela. Eugênia sentou-se a consertar uma das tranças. Que dissimulação graciosa, que arte infinita e delicada, que tartufice profunda. E tudo isso natural, vivo, não estudado, natural como o apetite, natural como o sono. Tanto melhor. Dona Eusébia não suspeitou nada. Bom, pessoal, vou parar por aqui, tá? Parei na página 82 do livro. Na próxima leitura eu vou tentar ler até a página 100, tá? Eu não vou me estender tanto assim, eu vou ler nessa média aí, porque o livro tem páginas bem densas, tá? Na verdade, eu vou tentar ler até a página 101, no capítulo 52, é isso? Acho que é isso mesmo, capítulo 52, o embrulho misterioso. Eu vou tentar ler até essa página para vocês, eu espero que vocês tenham apreciado a leitura minha até aqui, tá bom? Meu muito obrigado a todos vocês e até a próxima.